Olá, olá, bem-vindos. Essa live de segunda, tô aqui com um chazão pra ter coragem, né, pra semana. Já começou a semana bem animada. Tem uma galera aqui perguntando nos meus stories o que aconteceu, que eu postei uma mensagem aí que eu tava no trem e fui revistada. Já vou começar contando antes da gente entrar em assunto de DNA. Vamos entrando aí. Tá quente. Deixa eu respirar um pouquinho aqui. E aí, como é que vocês estão? Tem um tempinho que a gente não faz uma live aqui. Então a ideia da live é essa, fazer uma live de perguntas e respostas. Não sei quem assistiu o vídeo que eu postei há uns anos atrás, já tem quase 2 anos que eu fiz esse teste de DNA. Escrevi um texto e agora foi publicado pela Smoke Buddies. Então salve aí pros Inflores que estão se entrando, Jamila, uma galera aqui que eu já tô vendo, Jéssica tá aí também. A Jéssica que faz esses vídeos lindos que tá aparecendo por aqui. E também a Nanda Mídia que tá por aqui também. Então esse artigo ficou até bem longo, né? Assim, eu escrevi ele, como eu disse, há um tempinho atrás. A minha ideia era um pouco falar sobre essas novas linhas, né, de atuação dentro da indústria da cannabis. Dentre elas, as empresas que estão sendo criadas aí de teste genético. Então, esse, como eu falei, eu fiz no começo do Covid, então já tem aí, né, uns 2 anos e pouco. E é um teste da Lobo Genetics lá de Toronto, no Canadá. Eu quero saber aqui quem leu, se alguém que tá aqui leu, bota aí um coraçãozinho, uma folhinha de que leu. Ele é bem denso o texto, então eu hesitei muito tempo assim, em publicar o texto, porque ele tipo, né, tem várias partes bem técnicas e tal. Tentei digerir ali para poder passar, né, o que eu achei e expondo também como foi meu teste genético, para também dar um parâmetro aí para a galera, né, se entender um pouco do que se passa no meu ponto de vista, né. Quem é que Lamiramira tá falando que te vi na Spanavis, mas não tive coragem de te abordar, cheia de energia. Como assim, gente? Como assim? Devia ter falado comigo. Legal. Aqui, ó, Flores do Tâmega. Tâmega, falei certo? Eu li sim, muito interessante. O link tá aí nos meus stories. Desde sexta-feira eu tô postando aqui. É só entrar lá no site da Smoke Buddies também tá. E ler. E a ideia um pouco hoje é falar, né, sobre se vocês têm alguma dúvida aqui sobre teste genético e tal. Pra quem leu, né? Pra quem não leu também, dá pra ler rapidinho enquanto a gente tá na live, hein? Mas foi bem interessante, assim, a ideia, né, de fazer esse teste, porque eu tava numa feira, ganhei um cupom de desconto e fiz mais por curiosidade mesmo, assim. Eu acho que foi válido ao mesmo tempo, né? Deixei lá meu gen no banco de dados aí dessa empresa. É até engraçado que no site deles eles falam: gente, nós não somos uma empresa americana, seus dados estão seguros. Tipo assim, porque nos Estados Unidos nada tá seguro, né? Então eles meio que fazem até uma propaganda nesse sentido, falando que os dados estão seguros porque eles são uma empresa canadense. Mas nunca tá, né? Porque também a empresa canadense pode ser vendida para uma americana e também não significa a empresa canadense que tá seguro. Mas é isso, eu descobri coisas interessantes, na verdade. Antes de começar a falar disso, que eu ainda vou dar aí, aproveito que eu vou contar uma história e quem tiver aí pode dar uma lida lá no teste de DNA. Eu passei esse fim de semana em Rennes, que é uma cidade aqui, perto de Paris, né? Aqui na Bretanha. E fui visitar uma amiga, um afilhadinho,
e uma amiga de muitos anos, de mais de 14, 15 anos, desde que eu morava aqui na França. E aí cheguei. Obrigada, Vinícius, tá falando, você explica e fala muito bem, meus parabéns. Valeu, Vinícius. E aí eu cheguei na volta, né? Ontem eu passei um fim de semana muito bom numa fazenda, bem tranquila e tal. E aí quando eu cheguei pra pegar o trem, peguei o trem também com a minha amiga, tava tudo certo. E aí quando o trem saiu de Rennes na direção de Paris, entrou um cachorro no vagão. E aí na hora que entrou o cachorro eu já entendi, né? Falei, dancei. Mas eu tava bem tranquila, assim, que eu tinha, tipo, um discurso preparado aí. E eu tinha isso aqui, ó. Tô fazendo uma propaganda aqui do Esquadra Fum. E esse que eu comprei, viu? Não ganhei, não. Eu tava com isso aqui recheado aqui. Eu acho que até postei 2 dias atrás, ou um dia atrás, o que tinha aqui dentro. Então tinha... um haxixe tipo marroquino que eu comprei aqui em Paris, um pólen de Portugal e um CBG que ganhei de Portugal e um CBD, flor. Então tinha umas 4 coisas aqui dentro. Viram, né, que eles jogaram tudo fora. Então quando eu cheguei lá, quando o cachorro já chegou, eu falei, pronto, né, já quase levantei já. O cachorro foi direto na minha bolsa, porque era onde estava isso aqui. E aí a mulher que estava com o cachorro chamava Narcos. Olha isso, que péssimo. O cachorro chamava Narcos e ele chegou e a mulher falou, você pode me acompanhar lá fora. Aí quando eu saí lá fora tinha uns 4, 5 oficiais, né, polícia. E aí eles chegaram e falaram, pega sua mala, né, o que você tiver de bagagem. Aí eu peguei minha malinha e falei pra eles, já fui direto na minha bolsa, falei, olha, a única coisa que eu tenho é isso, eu não vou, né, mentir, tenho isso aqui eu uso, eu trabalho com cannabis, falei pra eles, trabalho com cannabis no Canadá. Isso aqui eu uso, né, justamente... Deixa eu tirar aqui meu WhatsApp, porque senão vai ser chato. Isso aqui eu uso porque eu tenho dor no ciático, tenho enxaqueca e tenho cólica, então eu tenho uma prescrição médica para isso, para fazer esse uso. E THC é a única coisa que me alivia. E aí eu falei, aí ele falou, mas isso aqui é THC. Eu falei, THC, CBD e CBG. Aí eles, tipo assim, ignoraram essa parte, né? Que tinha outros canabinoides, mas eu quis dizer que tinha. E tinha mesmo. E eles falaram, o que mais que você tem e tal. Começaram a abrir minha bolsa, mexer, tipo, em necessaire e tudo e tal. Aí eu falei, não tenho mais nada. E aí eles falaram, você tem a nota fiscal do que você tem aí? Falei, não tenho. E aí eu tinha um chiclete que eu tinha comprado, que é esse aqui, é um chiclete de CBD, de 17 miligramas de CBD. E nada, né? Tipo um chiclete que eu comprei aqui numa loja de cânhamo, que vende cânhamo. E eles acharam também essa sacolinha aqui dentro da minha mala, que tinha uma flor que eu tinha dado pro irmão da minha amiga, ainda bem que eu dei, porque ela estava aberta. E esse aqui, uma fatura que eu tinha aqui, que eu nem abri, porque esse aqui eu ia dar de presente, que é um chá pra dormir, de cânhamo, 22%, um chazinho. E uma fatura que eu tinha comprado numa loja de cânhamo, que custou junto 12 euros o chá, junto com o chiclete. E aí eles falaram, esse aqui você tem direito de usar, né? E o chá também, aí o chá tá lacrado, né? Que eu vou dar de presente ainda. Bom, nem sei, né? Também, às vezes eu posso abrir aqui pra saber como é que ele é e dá mesmo assim. Mas o chá tá lacrado. E aí ele falou, por acaso você trocou, né, o lacre, você tipo abriu, trocou o que tem dentro por um lacre. Eu falei, olha, como eu te falei, não vou mentir,
Não fiz isso, não troquei nada. Se você quiser abrir, fica à vontade para abrir o chá. Aí ele nem quis abrir. Eu tava muito calma, né? E muito tranquila. Aí eles verificaram, acharam, né, documento, dinheiro, coisa do tipo, e falaram, olha, então para não te dar uma multa, eu vou jogar isso aqui, o que tem aqui dentro na privada, e isso. Aí eu falei, tá bom. Aí ele jogou, enquanto isso eu fiquei conversando com outro oficial lá, e ele falou pra mim assim, eu conheço um médico que é super renomado e entende muito de cannabis, e ele falou que THC não serve pra nada, a não ser pra deixar chapado. Aí eu falei, olha, é o médico, né, que você tem contato, tá muito mal informado. E aí falei pro policial que eu trabalho com isso. Aí ele falou, não, se depender de mim, maconha nunca vai legalizar na França. Eu falei, olha, não depende de mim nem de você. O que eu faço é educar, né, e informar sobre a substância. Então é isso que eu posso fazer, esse é o meu trabalho. E independente do que você queira ou do que eu queira, vai legalizar, né, porque cannabis é medicinal. E aí ele falou, eu espero que não. Aí eu peguei e fiz uma cara de tipo assim, tampi, como eles diriam aqui. E aí eles foram e falaram bonne journée, tipo assim, boa jornada aí, bom dia, obrigada e tchau, e saíram e foram embora. E foi isso. Mas aí eles abriram meu necessaire, mas não acharam o que eu tinha. Tcharam. Eu ainda tinha um pouquinho do pólen que tava lá dentro da minha necessaire, que eu nem lembrava que eu tinha, na verdade. E também eles pegaram aqui a minha bolsinha do Mr. Fumo. E aí aqui dentro dessa parte eles abriram, mas também nem olharam. Mas também é um concentrado de CBD, é um haxixe de CBD que eu ganhei também, mas que também não tem cheiro de nada. Então é isso, ficou esse rachichinho aqui de CBD, um outro ali que nem eu lembrava que tinha, e foi isso, as aventuras da manhã no trem. Quando eu voltei, né, minha amiga tava me esperando, ela falou, olha, se desse algum problema, leia lá, né, ela é francesa. Mas aí ela, assim, se desse algum problema, leia lá. Eu falei, não, melhor não ir, né, porque senão eu ia ter que olhar as coisas dela também. Mas aí, quando eu entrei, tava o vagão inteiro, obviamente, olhando pra mim, né? Porque imagina, ver um cachorro mexendo nas minhas coisas. Fiquei horas lá fora conversando com os caras, voltei. E aí eu até falei um pouquinho alto, assim, pra minha amiga. Eu falei, nossa, eu não consigo morar em lugar que não é legalizado. Brinquei, assim, tirando uma onda lá com os franceses do vagão. E aí, ninguém fala nada, né? França. Aí ficou só todo mundo só me olhando, uma galera olhando com a cara mais simpática, uma galera olhando tipo assim, não acredito que essa menina tá tipo com maconha na bolsa aqui. Mas aí foi isso, foi essa aventura da manhã. E só pra poder, né, também falar uma coisa pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, THC, CBD e todos os outros canabinoides não tem cheiro, né? Então, o cachorro, quando acontece esse tipo de coisa, eles são treinados para cheirar o beta-cariofileno, que é um dos terpenos predominantes da cannabis. Então, toda vez, o treinamento deles é para cheirar o beta-cariofileno. Então, porque não tem como você cheirar THC ou CBD, então eles não tem como saber a diferença ali, se você tem um produto de THC ou de CBD. No caso, eles teriam que fazer um teste ali. Eu falei para eles que era THC, porque também eles conseguem fazer esse teste. E como eu disse para eles no início, eu não ia mentir. Ainda é sempre pior quando mente, né? Então eu fui lá e aí o cachorro cheira isso. Então toda vez que você souber, né, para vocês saberem que o cachorro canabinoide não tem cheiro, o que eles são treinados para cheirar é o beta-cariofileno. E esse aí tava bem treinado, ele chegou assim em cima
Até passei a mãozinha na cabeça dele, que ele era bem macinho, esse cachorro. Mas foi isso, chamava Narcos. Então, Narcos ele tinha uma corrente assim e nas costas também um colete meio de cachorro da polícia e escrito o nome dele, Narcos. Mas é isso, para falar, né, que também tem muito privilégio aí e envolvido. Também não sei como é que seria uma batida francesa, né, se fosse uma pessoa, outra. E também porque eu cheguei muito calma, muito tranquila. E sabendo o que eu tava falando, falei que eu trabalhava, falei que eu usava respirador e tal. Então é sempre bom ter um discurso aí pré-pronto, usar aí também, né, os conhecimentos de ciência da cannabis para conversar com a polícia. E aí eles vão ver também que você não tá ali traficando, né, coisas que eles estão procurando, sei lá o que eles estavam procurando, ou só estava ali mesmo para poder pegar pessoas que têm alguma coisa igual eu. Aí é isso, Rafa, je suis désolée, Narcos. E no mais é isso. Alguma pergunta aí sobre batidas policiais na França? Agora eu tenho alguma experiência. E o mais engraçado é que eu morei aqui 4 anos, né? E eu tinha um dread até o joelho. Então, nunca aconteceu isso na vida comigo. Assim, nunca. E olha que eu já andei de trem, e olha que eu já fui e voltei de Amsterdã várias vezes, não sei o quê. Nada aconteceu comigo, já cruzei essa Europa, já fiz Paris-Dakar, Paris até o Senegal de carro, passando pelo Marrocos e nunca nada aconteceu aqui comigo. E dessa vez estava lá tranquila, sem dread, de boa, sentada lá, de manhã, trem lotado, porque é segunda de manhã, né, do interior para a capital aí, e me acontece isso, mas é isso. Eu fiquei rindo quando eu voltei, né, do trem, fiquei rindo sentada lá conversando com a minha amiga e falando assim, sabe o que mais me deixa feliz? É saber que esse policial que fala que por ele nunca na vida ia legalizar, ele vai ter que viver no mundo legalizado e vai ser em breve. Malta já está legalizado, Alemanha legalizando, Portugal descriminalizado, legalizando, e aí Itália também já abriu a porteira e por aí vai. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que essa galera aí vai ter que viver no mundo legalizado e vai ter que aguentar nós. Essa é a parte que me deixa mais feliz. Seria massa ter filmado a aula para os policiais. Não, foi legal mesmo. Teve um dos policiais que tava me dando uma moral, assim, sabe? Quando o cara quer saber. Ele, não, mas como é que você faz? O que você faz? Eu falei, ensino ciência da cannabis e tal. E conversei lá com o cara. E ele tava meio que querendo puxar assunto e o outro meio que assim, tá bom, vambora. Tipo assim, essa aqui não vai dar nada. Eu sei que aqui, estão perguntando aqui da penalidade aqui na França. Não dei uma olhada total aqui nas leis, mas eu sei que é quantidade pequena, né? Ninguém vai te prender e eles podem sim dar uma multa. Me falaram lá que era tipo mais ou menos tipo, uns 200 euros. Não tenho certeza desse valor, mas é pouca coisa. Eu devia ter ali umas 7, 8 gramas ali de alguma coisa dentro dessa bolinha aqui. Só isso. E eles limparam a bolinha, mas limparam mesmo, assim, só faltou lavar. Tipo assim, mas ficou um kifezinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver o kife. Ficou. Bom, é isso. Começando essa segunda-feira animada aí. Só que não, né? É ruim, eu tava morrendo de sono, que fui dormir super tarde, e aí já dá aquela adrenalina aí de ter que conversar com a polícia, mas de mais em mais a gente tem argumento para conversar, a gente tem prescrição médica, a gente tem contato com o médico, então por isso que é super importante todo mundo entender que é um paciente sim de cannabis medicinal, então quer você queira, quer não, a cannabis é medicinal. E você é um paciente, e isso, quando você interioriza isso, faz muita diferença na hora de você ficar calmo, de conversar,
de ter um atestado ali, uma receita, de andar com ela junto, né, com o que você andar, de ter um telefone do médico que te atendeu, que te passou a receita, então super importante. Eu fiz inclusive uma live bem legal com o Dr. Marcos aqui. Alguém procura aqui e acha, me marca lá que eu subo depois aqui pros stories. O Dr. Marcos, a gente fez uma live bacana porque ele é um médico que atende também cannabis pelo SUS, ele também ensina médicos, é de medicina de família, é especialista, né, em medicina de família, então é uma linha de médico que eu particularmente gosto muito, acho que é a mais legal da medicina. E ele também foi formado em Cuba, tal, então tem um médico bacana aí para poder ir acessível e também não é muito caro. Então aconselho a entrar em contato com um médico, quem puder, de preferência, né, também pelo SUS, e perguntar para o seu médico, falar, olha, eu quero uma receita, me indica cannabis, CBD, e isso já é um respaldo aí, né, para você argumentar também. E eu até respondi esses dias, eu abri uma caixinha aqui nesse fim de semana, e uma pessoa me perguntou, como é que eu falo com meu filho, né, com crianças, sobre cannabis. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu acho que é essencial, assim, pra gente conversar. Que seja com criança, que seja com adulto, que seja com velho, que seja com qualquer pessoa que você vai falar de cannabis. É super importante você, primeiro, interiorizar e entender por que você usa cannabis. Se você não consegue explicar ali pra você mesmo o motivo pelo qual você usa, os benefícios que a cannabis te traz, a forma que você usa, vai ser muito difícil de você conseguir explicar para alguém. Se eu não tivesse assim, certeza do benefício que a cannabis faz comigo, dos métodos de consumo que eu uso, por que eu uso, eu não teria falado com tanta tranquilidade com o policial. Então é importante se empoderar aí de conhecimento, de motivo, e, como eu falei, de interiorizar mesmo o porquê que você usa, né? E aí, a partir disso, você consegue desenvolver com uma criança, com idoso, com quem você quiser, né? Dentro aí das medidas do possível, da receptividade da pessoa. Mas como eu brinquei também lá no post, é bem mais fácil explicar o sistema endocannabinoide para uma criança do que explicar de onde vieram os bebês. Então, foca aí em treinar e tentar explicar para uma criança e para um idoso, que aí o resto da galera vai bem. E é isso. Se vocês não têm perguntas, meu texto foi tão claro e nítido e que não tem perguntas sobre teste de DNA, eu vou pular essa parte. Então, pode perguntar qualquer coisa também. O Vinícius aqui tá falando, muita aula, se todos preconceituosos te conhecer, você consegue convencer e legalizar. Essa é a intenção. Minha intenção é dar uma desmistificada aí no preconceito e no estigma da cannabis. E espero não estar sozinha nessa missão. Tudo que a gente aprende aqui e com tudo a gente tem que ir passando para frente também. Virando uma chave aqui dentro, paciente versus usuário, ajuda muito também a viver na Europa para pensar assim. No Brasil é bem diferente. Quero falar também, gente, que passei a minha vida inteira no Brasil, né? Então, assim, e desde 14 anos eu fumo no Brasil, já passei por várias também no Brasil, e acho que é uma reflexão, assim, obviamente, se morar num país que é legalizado como o Canadá, é um privilégio gigantesco, porque você vive num lugar, né, que a gente está vivendo lá, o futuro que nem aqui na Europa mas essa parte de interiorizar que eu falei é a gente entender mesmo que cannabis, independente se você usa, se você é usuário, né, como você colocou aqui, o THC, o CBD, ou sei lá o que você está usando, tá agindo no seu organismo de forma medicinal, e isso é o bastante para você ser um paciente.
Agora, num mundo que a gente vive, como é aqui na Europa, né, que não é legalizado THC, mas é legalizado CBD. Brasil, igualmente. Acesso é difícil, é horrível, não pode cultivar? Mas o CBD é legalizado. Você pode ter uma receita médica, você compra na farmácia, daí quem compra, né, é outra coisa, porque é muito caro. E também vem os importados, mas isso dentro do Brasil já é uma realidade o CBD. Então é importante se ver sim como um paciente, e porque a gente se molda também na regulamentação. E o contrário também acontece muito, como é no caso do Canadá, que legalizou a cannabis recreacional, e por isso muito paciente deixa de ser paciente e eles mesmos vão lá se automedicar no mercado recreacional, que por acaso tem muito qualidade, e muitas vezes o paciente sabe muito mais do que o médico que ele está vendo. Então isso é moldado de acordo com as leis. Se a lei recreacional passa, tem um monte de paciente que vira recreacional, e que é o que a gente mais atende, né, fora do Brasil. São os ditos recreacionais, e que ninguém é recreacional, porque no final das contas está todo mundo ali usando por alguma coisa. Que seja você que é um usuário para relaxar, isso é bem medicinal. E então é importante a gente jogar com o jogo, né? Se o jogo é medicinal, nós somos pacientes medicinais. E é isso aí. Tem um Vinícius falando que eu passei um sufoco na Eslováquia. Eu fumei lá, é proibido. Tarará. Papapam. Que mais? Tá falando, a galera falando aqui, né, que se todos plantassem, quero ver cadeia para todos. Essa é uma verdade. Inclusive, tem um grupo, um coletivo dos anos 50, na Holanda, que chama Provos de Provocação. E é um coletivo de intervenção, e eles fizeram isso. Eles, nessa época, nos 50, 60, eles começaram a colocar uma caixinha de fósforo dentro do correio das casas na rua com maconha. E aí eles ligavam para a polícia e falavam assim, a rua tal, número tal, tem maconha no correio, né, na caixa de correio. Aí a polícia ia lá, prendia, como assim, você tem maconha na sua caixa de correio e tal. E eles começaram a fazer isso. Depois eles começaram a fazer isso com a própria caixa de correio. Então eles iam lá, botavam na própria caixa de correio e ligavam para a polícia. E aí a polícia começou a receber, sei lá, 200, 500 ligações por minuto de gente falando, tá aqui, tem maconha, tem maconha, tem maconha. A polícia falou, tá bom, galera, pode ter então um pouco de maconha, não tem problema, porque a gente não vai conseguir verificar todas as casas e prender todas as pessoas que estão, né, com denúncia. Então isso foi uma das coisas que a gente, né, é isso que você falou, que se todos plantassem, quero ver cadeia para todos. Então não tem como controlar, né? Nós somos muitos, e aí a lei tem que mudar. E é isso que está acontecendo também em relação ao CBD, né? Assim, é tanta gente usando, precisando, que a lei vai ter que adequar à realidade da sociedade. E é assim que funciona. Não só em relação a cannabis, mas a tudo. Deixa eu ver aqui, desobediência civil, para quem pode, né? Para quem tem um privilégio aí também. Amo esse paralelo de paciente que sabe mais do que médico, muito bom. Isso é uma das coisas, né? Puxando aqui o assunto que eu não puxei ainda, porque parece que ninguém leu. Estão falando aqui, né, Nossa, eu já esqueci qual foi a pergunta. Do paciente que sabe mais que médico. Um dos motivos, né, que as empresas fazem esse teste de DNA é justamente para poder dar uma segurança para o médico, porque os médicos não estudam isso na universidade,
não tem experiência com cannabis. E isso eu tô falando, gente, eu tô falando de forma geral, né? Obviamente, tem alguns que tem. E aí você pega no Brasil, quem prescreve no Brasil são 2% dos médicos do Brasil prescreve, ou seja, ninguém. Desses 2%, você vai pegar quem tem experiência com cannabis, aí você desce pra, sei lá, vou chutar aqui 0,5%. Então é isso, assim, a gente está no início, né, de uma jornada, e não estou falando só de Brasil, Canadá é igual, os médicos do Canadá tão pouco conhecem cannabis, então é uma medicina que eles não tiveram acesso e é uma coisa que está acontecendo muito nova. Poderia estar melhor, poderia, tem que ter mais educação médica, muitas outras coisas, mas é importante para o médico, né, entender isso, o tanto que é essencial ter experiência. E aí esses testes genéticos, eles vêm muito com essa ideia de auxiliado, tipo assim, a gente vai fazer o teste, se você tem, né, no meu caso lá que eu descrevi no texto, eu tenho uma dificuldade de produzir a enzima que degrada o THC no fígado. E por isso que quando eu como qualquer comestível de cannabis, o THC gira no meu corpo, fica lá no meu sangue por muito mais tempo do que uma outra pessoa. Então esse é um dos motivos que eu sou muito sensível ao THC. E o que isso acontece? Obviamente eu já sabia disso porque eu já tinha consumido comestível e já tive 2 bad trips horríveis e algumas incômodas, assim. Então eu já sabia. E mesmo porque quando você vive no mundo legalizado, você tem noção de miligramas e isso é maravilhoso, é um privilégio gigante você ter um produto de cannabis e saber que ali tem 2,5 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas. E aí você consegue começar a ter parâmetro. Então eu sei que eu posso comer cannabis até ali 2,5 miligramas, que eu não fico tão chapada assim. 5 miligramas eu fico bem chapada, 10 miligramas para cima já começa a ter uma bad tripzinha. Né? Quanto mais experiência você tem também, né, com bad trip, mais também você fica boa nisso. Então eu também já posso ter bad trips, apesar de não querer, apesar de ser horrível, apesar de super não recomendar, e por isso eu sou psica com dose, e principalmente comestível, e também sou psica com as pessoas que eu vou dar conselho, no caso, no dispensário, ou as pessoas, né, que vêm conversar comigo. Eu sou muito psica porque não tem nada pior do que bad trip de maconha e demora pra bater, e quando bate forte, bate muito mais forte. Então não aconselho isso pra ninguém. É uma sensação muito ruim. Quem já teve aqui pode dar o seu depoimento, que é bem ruim mesmo. E aí, o que eu ia contar? Eu vou lendo aqui as coisas, eu vou viajando. Nossa, tem muita pergunta agora. Bom, e tudo isso para falar que é muito bom poder fazer um teste genético, ter uma noção, mas quando você tem experiência com cannabis é desnecessário, porque você sabe seus limites. E também para um médico que vai lá usar, né, o teste para poder prescrever, quando você vê lá a pessoa super intolerante a THC, pode ter esquizofrenia, como estava escrito no meu, o médico nunca vai prescrever THC. E THC pode ser sim uma forma de melhorar muito a vida da pessoa sem que ela tenha esquizofrenia, sem que ela tenha uma bad trip e tudo mais. Então eu acho que é bem delicada essa questão. Acho que pode ser um parâmetro, mas não acho que deve ser um parâmetro definitivo. E tenho medo que por falta de educação médica, com acesso a teste de DNA, os médicos usem isso para não prescrever THC em hipótese alguma. Ou usar o que as empresas indicam, e aí quando as empresas indicam,
produtos de cannabis, como eles indicaram para mim, nada a ver com o que eu uso, e principalmente porque eu conheço o mercado canadense, então que eles, com o estudo, né, do mercado canadense, então o que eles colocaram ali eram produtos que eu mesmo não me recomendo. Ou seja, é importantíssimo cruzar ciência, DNA com experiência. Então isso nada vai tirar essa questão da experiência. Não vai ter um teste na vida, eu acho. E aí, né, também tô falando na vida, pode ser muito. Mas por enquanto, que você possa substituir uma experiência com cannabis. Então, valorizem isso e cruzem dados. Eu acho que isso é o que faz melhor, é você poder cruzar experiências e dados. Depois que eu fiz esse teste, que eu descobri que eu não tenho essa enzima que quebra a molécula que produz, né? A enzima, não tem, eu tenho uma variante do gene que não produz essa enzima o bastante que quebra a molécula de THC. Então, depois que eu descobri isso, eu achei legal. Falei, nossa, tá aí a explicação por que eu como tão pouco e já fico tão chapada. Então, eu gostei de saber. Vou subir aqui em cima, porque tinham várias perguntas aqui. Não tenho privilégio, tenho prática de desobediência civil, sou negro, tenho HC e cultivo. Não rola de ficar fumando prensado, ruim e caro. Isso não é medicina. O Chapa Grower tá falando aqui isso. É isso, né? Mas assim, eu falei isso em termos geral, né? De ter privilégio. E que bom que você pode ter um HC. Você não tem HC. E que bom que você pratica desobediência civil de uma forma segura. Fico feliz de ouvir, de ler. Prescrever até que é fácil, mas a questão é que eles não sabem fazer o acompanhamento individual de cada paciente, um campo que abriu para a psicologia. Tem uma pessoa aqui falando, a ASMU, é uma associação, né, de Ubatuba, abriu um campo, na verdade, para esse segmento que eu até escrevi semana passada, que chama Guia Canábico, Terapeuta Canábico. Não é especificamente para psicologia, para qualquer área. Eu poderia muito bem ser, e sou também um pouco de guia e terapeuta canábica para as pessoas da minha família, para amigos, e também quando eu estou numa situação de trabalho dentro de um dispensário. Ali a gente é um guia, né? Principalmente para os pacientes, não, né? Para os clientes recorrentes. Então são pessoas que voltam, que falam como é que eles sentiram e tal, e a gente pode acompanhar isso. Não necessariamente você tem que fazer psicologia para isso, é uma área bem aberta. Por isso que eu não gosto desse termo terapeuta canábico, eu prefiro o termo guia, porque o guia não necessariamente, né, tá ligado a essa parte da psicologia, mas pode ser também. E esse acompanhamento é porque a medicina ela não é formatada, né? O modo de trabalho do médico, ele não é formatado para cannabis. E aí os médicos e a comunidade, né, que envolve toda a parte médica, vai ter que se adequar à cannabis e não o contrário. Então o que está acontecendo é que o médico normalmente continua fazendo como ele faz, né, de atender, voltar daqui tantos meses, ou sei lá, X tempo, e ter uma pessoa que acompanha, porque cannabis é um consumo diário que você tem que ter um feedback e ali uma confiança com quem você está trocando, e esse é um papel aí do guia canábico. Que tem uma galera fazendo muito bem, enquanto os médicos ficam, porque a hora deles também é muito cara e eles não vão ficar acompanhando ninguém. Depende do médico, né? Tô falando aqui em termos gerais. A gente sempre tem que ficar falando toda hora essas coisas no Instagram, porque depois a galera chega e fala: a Luna disse que nenhum médico faz nada disso. Não é isso, tô falando em termos gerais. Não conheço um médico que faça o acompanhamento de todos os pacientes. Tem médicos que têm equipes que fazem esse acompanhamento
E quem trabalha nessas equipes pode ser aí considerado um guia canábico. E os médicos precisam de fazer essas equipes. E se você conhece um médico que não tem, se você entende de cannabis, consegue fazer esse trabalho, se ofereça esse serviço, porque eles precisam. Comestível leva tempo para bater, todo cuidado é fundamental. Exatamente. Falando de DNA, é importante demais falarmos desse acompanhamento, pois intoxicar o paciente é um grande problema. Se a gente, né, segue essa máxima da cannabis, que start slow, go slow, que é tipo, começa devagar e vai, né, indo devagar, vai subindo as doses devagar. Isso é uma forma muito segura de consumir cannabis, é a forma que a gente aconselha. Mas também tem que subir, né, porque senão não faz efeito, não adianta você fazer, tipo, microdose, homeopatia, o que seja de cannabis, porque é muito difícil disso dar certo. Existe uma dose, já falei aqui desse ponto, né, que é tão importante de dose. Então, que é esse efeito bifásico que a cannabis tem também, que o muito também não adianta, o pouco também não adianta, tem que achar esse ponto ali que funciona para você. E isso é só você que vai saber com um acompanhamento, né? Então pensem nisso. Aqui alguém falando aqui que foi fazer um comestível e teve uma bad trip pesada, um negócio feio. Faço minha manteiga das flores, é sempre uma surpresa, então começo com dose pequena. Isso, não necessariamente você tem que saber os miligramas, já que a gente não tem acesso a um produto testado em laboratório, com certificado de análise. Então, é importante que você comece, se você faz uma manteiga, como o amigo aqui falou, você pode começar com 1/4 de uma colherinha de chá. E aí, no outro dia, 2/4, 3/4, até ser a colherinha inteira, e por aí você vai indo sem perigo de passar. E aí, se você passou um pouco, você volta ali para onde é que você estava antes, vê como é que você fica. Então, assim, a gente tem que empoderar do nosso corpo, e cannabis ajuda nisso demais. Pelo menos, assim, tem me ajudado aí na minha trajetória muito a me conhecer e também a confiar mais no que eu sinto. Isso também é uma coisa que cannabis ajuda demais. Estamos chegando já aqui no final. Ninguém leu, hein, o texto de DNA. Tá bom, espero que depois dessa live vocês animem de ler. Aí, start low, go slow, né, Nanda Mídia? É isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem umas perguntas aqui dentro. Qual a sua pergunta sobre cannabis e amamentação? Eu já falei sobre isso aqui. A gente precisa, né, de mais... sempre cannabis e mãe, né? Ontem foi Dia das Mães, aproveito para dar aí um salve para todas as mães. E um salve também para todas as mulheres que não querem ser mães. E a gente vive numa sociedade, né, que fica empurrando isso. Goela abaixo das mulheres, principalmente quando você está na minha idade aí, que você vai estar aí com 35 plus, aí começa, não vai ter filho, tal, mas você vai se arrepender, mas... Bom, por enquanto eu não tô arrependida não, e qualquer coisa tem muita criança aí para adotar nesse planeta que precisa. Então tem muita gente cuidando melhor de cachorro aí do que de criança na vida. Mas falando também que tem essa questão também que eu acho que é super importante de falar, de querer ou não ser mãe, que é essa questão também de a gente poder abortar, né? Então, parabéns às mães à parte. Qual que era a pergunta? De amamentação. Eu sempre acho que tem que ter um balanço aí. Primeiro, né, que
cannabis não é uma droga nova, então há muitos milênios as pessoas usam cannabis de formas diferentes, em culturas diferentes, e isso já vem sendo histórico, né? Então a gente sabe de relatos, sabe de muitos grupos de mães, inclusive, que se reúnem para falar sobre isso. E de muitas crianças que estão muito bem, mas falta ainda pesquisas duplo cego, com cannabis, com mães, com mulheres grávidas, com amamentação, com acompanhamento de crianças, de uma metodologia científica correta, que a gente possa se pautar. Então tem estudo para tudo, tem estudo para falar que cannabis é horrível, tem estudo para falar que cannabis é ótima. Aproveitando aqui para dar um salve à minha mama, que tá aqui, que entrou aqui. E Feliz Dia das Mães, mami. E aí tudo isso para falar que cannabis passa sim pelo bebê, inclusive não só da amamentação, e não só a cannabis, né, mas a anandamida também. A anandamida é um canabinoide, um endocannabinoide que a gente mesmo produz, e ele também tá no leite materno, aí ajudando as crianças. Mas eu falei do balanço porque a gente sempre tem que entender o que faz mais mal. Faz mais mal uma mãe em depressão pós-parto, se sentindo péssima e mal, ou passar um pouco de THC e CBD no leite materno para o bebê. Então, tem questões aí que vão para além da ciência, e isso é só a mãe que pode responder, mas obviamente, né, focando em dose, focando em qualidade principalmente. Você não vai querer nunca na vida, né, de passar alguma coisa ruim para um bebê, então é importante focar nisso. E a dose adequada também, o método de consumo adequado, e isso é a cannabis em geral, não só para alimentação, mas para tudo na vida, é super importante. Então eu acho importante focar nisso e focar na sua experiência, e buscar, obviamente, grupos de apoio e médicos que você possa conversar sobre isso, é bem importante. Que mais? É isso, Vladimir. Eu passei aqui o nome do Dr. Marcos. Tá aqui no meu feed, tem uma live com ele sobre médicos e SUS. Ele falando da experiência dele, de trabalhar também com cannabis no SUS e também de uma forma acessível. Tem vários outros, né? Eu andei conhecendo um monte de médico bem legal, como eu disse, médicos de família, a maioria deles formados em Cuba, uma galera massa que tem projetos de educação, inclusive com outros médicos, e a gente precisa ver mais esse tipo de iniciativa dentro da indústria médica. Isso é super importante. Que mais? Acho que é isso, falta 5 minutos. Tem mais perguntas aqui dentro. Aprendi na prática que sou muito sensível a THC. Existe teste desse acessível para brasileiros? Eu sei que tem um teste de uma empresa no Brasil, que eu esqueci o nome, mas eles testam em Portugal. E eu sei que não é muito acessível, parece que é caro, foi o que me falaram. Acho que se der um Google, você consegue achar a empresa e ver se é acessível para você. No mais, isso você já aprendeu na sua prática, então já está ótimo para você entender que você tem que consumir baixa dose. E é isso, gente. O teste de DNA não vai mudar a sua situação. Ele vai talvez mostrar como mostrou o meu, que você tem uma variante de um gene que produz menos enzima que quebra o THC, mas fora isso, é isso, a dose vai devagar. Quem quiser saber, né, tudo que deu no meu teste, tá no link aí, e vou soltar um vídeo amanhã também, explicando um pouco. Uma das coisas, só para terminar então, para falar, eu falei, né, que eu fiquei super calma hoje
lá no trem com a polícia revistando minhas coisas, mas também porque deu nesse teste de DNA que eu tenho os nervos do warrior, que é tipo do guerreiro, que toda vez que, inclusive quando a gente fuma THC, a gente aumenta o nível de dopamina no cérebro. E eu tenho uma variante de um gene que limpa mais fácil a dopamina do cérebro. Então isso faz com que eu, em situações de estresse ou situação difícil que eu tenho que responder, eu faço isso, eu limpo mais rápido a dopamina e por isso eu fico mais calma, consigo raciocinar melhor e tudo mais. Então essa parte aí eu gostei, eu já sabia também que eu funcionava aí sob pressão e funcionava de uma forma boa, assim, mas eu descobri que eu tenho uma variante de um gene que não é todo mundo que tem, não. Então, pode meter pressão que eu fico tranquila. É isso. Um beijo pra vocês. Se tiverem dúvidas depois de DNA, depois que leu o texto, né, que ninguém leu, me escreve. É interessante entender, né, como a medicina vai avançando e também como esses testes vão poder auxiliar cada vez mais no futuro, sabendo aí também, como eu falei lá, dos riscos, né? O risco que você tem é deixar seu DNA num banco de uma empresa privada que provavelmente vai usar isso para fazer pesquisa. Você está ali doando, né? Ali pagando para doar seu DNA. O meu já está lá, já era. E lá no texto embaixo eu dou um exemplo do que aconteceu, né, com uma dessas empresas que foi vendida por bilhões recentemente nos Estados Unidos. Então, se liguem em todos os âmbitos, tanto da ciência, quanto da cannabis, quanto das questões sociais por trás, quanto das questões econômicas, e façam suas escolhas. É isso que a gente tem que fazer. Um beijo para vocês, boa semana, e a gente se vê em breve aí.